Vou gravar agora. Então, reforçando a pergunta, né? Qual a importância da imunologia para a vida prática do enfermeiro, né? Para a humanidade? Por que que a gente precisa estudar essa disciplina de imunologia? Oi, professora, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Boa noite, estamos sim, Ana Luísa. Então, a imunologia, como o próprio nome já diz, vai tratar sobre o nosso sistema imune. E a gente estudando ela, é melhor para a gente, além de conhecer, a gente vai poder evitar possíveis doenças, ver o tratamento indicado com cada remédio, o que é bom para o nosso sistema, e é isso. A gente não estuda a medicação, né, dentro do sistema imune. A gente entende os mecanismos de defesa que o organismo tem frente a um agente patógeno, né? Um agente que possa causar o adoecimento do nosso corpo. Quem mais quer contribuir? Geice? Igual eu postei, uma das vantagens, por exemplo, no sistema de pessoas que têm AIDS, o tratamento para AIDS, hoje em dia, ela tem várias sequências, porque o vírus ele tem muita mutação. E cada paciente ele tem uma reação alérgica com o produto, com um derivado do remédio. Né? Então, tem todo um estudo para saber o sistema imunológico de cada paciente, para cada remédio que eu vou estar jogando para aquele paciente, né? Para evitar efeitos colaterais, para evitar futuras reações, para que o sistema imunológico dele não fique agravado. Né? Tem todo um estudo por detrás. Certo? Quem mais pode contribuir? Eu não sei se já falaram, porque caiu aqui a internet, mas eu entendo que a imunologia, né, a gente vai estudar os mecanismos de defesa, né, do nosso organismo, para, como a colega falou, poder entender e combater doenças e futuras doenças, né? Eu penso que seja isso. Vocês já se perguntaram, enquanto enfermeiros, qual a importância do conhecimento da imunologia na prática, na vivência prática de vocês? Estou querendo escutar alguma coisa a mais e ainda... Eu acho que na hora do atendimento ao paciente, na hora da consulta da enfermagem, tendo esse conhecimento, a gente tem como saber como usar os mecanismos para poder tratar o paciente, né? Porque se eu não sei o que fazer, como que eu vou tratar o paciente? Sei lá. Mais alguma contribuição? Mais alguém estudou, contribuiu, deu uma lida a respeito? Através também, professora, do estudo da imuno, né, se desenvolvem as vacinas, né? Exatamente. Né? E previne doenças alérgicas também, né? Sim, exatamente. É igual o caso, professora, do Covid, né? Que agora é o centro das atenções agora no nosso mundo, né? Vamos se dizer, que é onde já começou a surgir as vacinas, né? Então, assim, é um ponto onde eu mais me identifiquei com a relação à matéria. Já. Muito importante, Rosiane. Eu posso pegar esse gancho que vocês falaram para tentar contextualizar vocês dentro do estudo da imunologia, do que a gente vai estar abordando. Olha qual foi a importância. Surge uma doença desconhecida, né, nova para a humanidade. Por favor, desliga, pessoal. Isso. Bom, frente a uma doença desconhecida, o que a gente tem? Um universo de possibilidades, né? Como tratar, como é o contágio, como é a transmissão.
E quem assiste, né, todos aqui acompanhamos, né, algo muito recente, que foi a evolução do Covid. Então, a princípio, não sabíamos como era a forma de contágio, não sabíamos qual era, o que desencadearia, né, a doença, os fenômenos que desencadeariam no corpo do indivíduo, e muito menos como tratar e a vacina para prevenção. Tanto que demoramos, né, um prazo considerável para que a gente pudesse ter em mente, ter esse acesso, né, aos mecanismos, né, de defesa e de prevenção através da vacinação. E a imunologia, ela vem trazer esse contexto. Ela vem como é que se diz assim? Esclarecer a cascata de mecanismos imunológicos que acontecem quando nós somos infectados por um vírus, por uma bactéria, né, por um fungo. Como que o nosso organismo reage? Quais são as defesas que nós precisamos para controlar essa doença? E depois vem a questão da vacinação. A gente vai estudar vacinas, né, a imunização ativa, passiva, o que acontece, quais são as doenças que têm imunização. E isso, para vocês, enfermeiros, na prática, é um universo que vocês utilizam muito. Né? O enfermeiro, ele assume a sala de vacina, ele é responsável pela sala de vacina, pela análise do calendário vacinal da criança, por saber a associação, quais vacinas eu posso estar utilizando, né? Se pode ter associação, a idade, quantas doses, intervalo entre doses, tudo isso. É algo que é muito complexo, né? Bem... Como é que eu posso dizer? É uma vivência prática do enfermeiro e ele precisa ter esse conhecimento para que ele possa desempenhar seu papel com segurança, com seriedade e obter êxito, né, no exercício da sua profissão. Mais alguém quer contribuir? Na hora da consulta, né, professora, com a gestante, ela precisa saber das vacinas, Sim. da prazo, todas que ela vai precisar tomar. Sim. É interessante, né? Nesse contexto, a gente vê o que acontece que mesmo pessoas que tomam vacina conseguem ainda desenvolver a doença, sendo que de uma forma menos complexa, né? A gente vai entender esse universo, entender tudo isso. A gente tem desde respostas mais simples do nosso corpo até respostas mais complexas, e a gente ainda engloba a questão dos processos alérgicos, das reações. Outra coisa que vocês trabalham muito é com medicação. Então, tem paciente que apresenta uma reação adversa a um medicamento. Ele é alérgico a determinada substância. Tem pessoas que têm alergia à dipirona, tem pessoas que não podem fazer uso de determinado medicamento porque ele desenvolve um quadro e uma reação alérgica imediata àquela medicação. Então, igual o mais comum que a gente vê, né, professora? São pacientes que são alérgicos a ovo. Sim. A leite. Sim, aí também tem a questão alimentar também. A gente vai tentar englobar. São poucas aulas para a gente conseguir abordar as diversas dimensões da imunologia. Mas a gente vai pegar os principais pontos e entender a contextualização de cada situação. Tá bom? Eu vou apresentar para vocês o plano de curso, é rapidão, para a gente entrar na disciplina, para que a gente possa visualizar. Vocês estão observando? Vocês estão conseguindo ver? Se eu colocar no modo apresentação, fica muito pequeno para vocês ou fica tranquilo? Tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Fica bom, né? Para mim aparece grande, mas aí eu queria ver para vocês se fica um tamanho bom. Bom, essa é uma disciplina... Tá bom, professora. Tá ótimo, obrigada. Essa é uma disciplina que vocês estariam vendo no segundo período, né, do curso de enfermagem. Mas pela atual circunstância, a professora Edilma, ela preferiu ofertar para vocês uma disciplina que é teórica e deixar as disciplinas práticas para o próximo semestre,
quando a gente já tiver uma liberação, né, de poder estar funcionando com a aula presencial. E eu vejo que essa disciplina, ela casou muito bem com as disciplinas de primeiro período que vocês tiveram. Vocês viram histologia e embriologia, vocês viram biologia celular. E esse entendimento, digamos assim, esse conteúdo está muito fresco na cabeça de vocês, e a gente consegue fazer um gancho para entender um pouquinho mais a imunologia, tá bom? Essa turma, eu sei que no grupo ficou muita gente com dúvida se estava ou não estava nessa turma, porque vão ter 2 turmas de imunologia, assim como 2 turmas de patologia. Então, quando terminar essa, eu vou ter outra, então, quem não vai comprometer. O aluno que vê patologia agora vai ver imunologia comigo. Depois a gente inverte e aí vai ficar tudo tranquilo, tá bom? A senhora podia dar parasitologia para a gente, já está a turma formada. Não, parasitologia eu ia dar, mas não deu certo por conta que chocava o horário, né? A professora Edilma tentou, mas um número maior de alunos, e aí ela precisou. Vou ficar só com as 2 turmas de imunologia. Eu falo assim, entendi. Depois que terminar essa, vai ter outra turma, né? Entendi. Isso, vai ter outra turma. Exatamente. Tá? Bom, então, o resumo dessa disciplina. O que vocês vão verificar, o que vocês vão aprender? Na realidade, vocês vão conhecer e entender como funciona o sistema imunológico, sendo que cada um responde individualmente, tá? De maneira distinta, frente aos estímulos internos e externos. Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa, né, um número X de pessoas tomaram a vacina, Y, ninguém teve reação. Um pequeno grupo, um ou outro, tomou e teve uma reação diferente. Então, é por isso que a gente precisa entender. Professora, tem como a senhora desligar bem o microfone está ligado? Porque eu não estou entendendo nada. De quem? Eu acho que alguém desligou. Não tem mais. Eu também escrevi, você viu? Gente, eu não estou identificando de quem é o microfone que está aberto. Acho que desligar. Bom. Então, entender quais são as respostas imunes e saber também que a pessoa ela responde de forma individual ao determinado ataque, né, a ameaça de um corpo estranho, né, de um micro-organismo, e contra o próprio corpo dela também. Isso. O que a gente vai estudar? Qual é a ementa de imunologia? Os fundamentos da imunologia, o sistema linfóide, as respostas imunes, né, celular e humoral, os antígenos, essa interação antígeno-anticorpo, né, com as imunoglobulinas, o sistema complemento, o sistema das citocinas, o complexo de histocompatibilidade principal, reações de defesa por fagocitose, as doenças autoimunes, as hipersensibilidades, né, que o indivíduo tem, a questão da imunologia dos transplantes, né, por que algumas pessoas reagem contra, né, o órgão transplantado, imunologia dos tumores, mecanismos de imunidade às infecções por fungos, bactérias, vírus e parasitas, tolerância, imunossupressão e imunoprofilaxia e imunoterapia. Então, o objetivo é compreender o desenvolvimento e o funcionamento do sistema imunológico, identificar reações de hipersensibilidade, no caso das alergias, entender os mecanismos de defesa do sistema imune, conhecer as patologias autoimunes e ter conhecimento das terapias imunológicas. Então, o aluno, após a disciplina, né, ele deve ser capaz de conhecer e de intervir diante de manifestações do sistema imune. É importante vocês entenderem essa relação do antígeno, do anticorpo, né, da presença da doença, da autoimunidade, dessa relação que o indivíduo vai ter com o seu sistema imunológico. Esse é o perfil do aluno, que ele é igual para todas as disciplinas, né, que o perfil do aluno de enfermagem
é ser um profissional com a formação generalista, humanista, crítica e reflexivo, um profissional qualificado para o exercício da enfermagem, com base no rigor científico, né? Porque a gente trabalha com a ciência, não com o achismo, né? A parte intelectual pautada sempre nos princípios éticos, como qualquer profissão. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas, situações de saúde mais relevantes do perfil epidemiológico nacional, com ênfase na área de atuação, ou seja, questão do regionalismo. Identificando as dimensões biopsicossociais e seus determinantes, capacitado a atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania como promotor de saúde integral do ser humano. Esse é o perfil, né, do acadêmico, do egresso de enfermagem, ela é comum para todas as disciplinas que vocês vão estudar. Conteúdo programático. Desde a introdução da imunologia, a resposta imune, órgãos, o que é uma resposta, o que é uma imunidade inata, o que é uma imunidade adquirida, as imunoglobulinas, o que mais? Doenças autoimunes, né? Isso aqui já entra dentro da ementa, que eu já falei para vocês. Vacinação, né? Algo importante na vivência do enfermeiro. Deixa aqui peraí, deixa eu tirar isso aqui. Volta. Isso. Bom, a presença na disciplina, né? Mediante, eu faço a chamada nas aulas, é importante que vocês assistam, mas o aluno também pode assistir às videoaulas gravadas e participar. Gente, é importante. Tem aluno que não responde o fórum, aí chega lá no final, quando a gente está na última prova, ele viu que ele precisa da pontuação dos fóruns, que a gente coloca uma pontuação pequena, porque na realidade é somativo, e o aluno às vezes não dá importância. Aí chega lá na frente, ele está precisando, correndo atrás do professor, e às vezes até, né, o risco de ir para uma prova final, porque não fez essas atividades que somam 4 pontos. Então, automaticamente, vocês têm 4 pontos se fizerem todas as atividades e fizerem dentro dos critérios, né, de qualidade, bem feito. Às vezes tem aluno que põe uma frase no fórum e só para enrolar, para dizer que fez. Vamos ter um compromisso, né, de pesquisar, estudar. É interessante, algumas faculdades, elas trabalham com a modalidade PBL, onde o aluno é mediador do seu conhecimento. Ele que estuda, ele que vai atrás, ele que apresenta para o professor. Eles têm as aulas de tutoria. Poucas universidades têm essa metodologia, porque os alunos, eles são, digamos assim, eles preferem, né, receber esse conteúdo mediado pelo professor. E eu queria propor para vocês que vocês participassem de forma mais ativa, que vocês estudassem, que vocês lessem, para que a gente realmente crescesse muito dentro dessa disciplina. Eu trago... Essa disciplina, especialmente, ela tem muito material complementar, tá? Que vocês vão fazer a leitura. Não assustem se vocês receberem, né, materiais de 20 páginas, 30 páginas, não assustem. Não é que eu vou cobrar tudo aqui, mas eu estou oportunizando de forma complementar para que vocês façam essa leitura e que vocês aprofundem o conhecimento. Porque conhecimento é algo que ninguém tira, né? As adversidades da vida podem até barrar a gente em algumas coisas, mas o nosso conhecimento, a nossa vivência prática, ela diz muito mais e abre portas também. Então, nós só temos uma única avaliação, então a nossa prova vale 6 pontos e no decorrer desses 10 dias estarei postando atividades de fórum e outras atividades que somarão 4 pontos. Essa disciplina, como eu falei no início da minha fala, ela casa muito com a histologia e embriologia, com a biologia celular, com a genética, que eu acredito que alguns já viram, com as políticas de saúde pública, né, que vocês já viram,
e de forma que vocês vão usar esse conhecimento para aplicar ou para somar outras disciplinas, como a saúde da criança, a saúde da mulher, do idoso, do adolescente, né, em todas as fases do ciclo evolutivo do ser humano, na própria enfermagem hospitalar, né, na administração de medicações e respostas, né, do paciente de vocês a medicações, a vacinas, etc. Então, é algo que é muito rico, e aqui tem as bibliografias que a gente vai estar utilizando. E agora, deixa eu achar. Acho que é isso. Está aparecendo para vocês essa outra parte? Tá sim, professor. Tá, né? Então, agora a gente vai dar, digamos assim, começar, né, a discutir um pouco sobre a disciplina. Caso o link caia, a gente vai, a aula, né, só dura 45 minutos, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos e a gente retorna pelo mesmo link, tá bom? Então, para ninguém ficar com dúvida, só clicar no mesmo link, vocês vão ter acesso à aula. Bom, então, o que é a imunologia? Né? Nós tivemos a contribuição dos colegas. E a imunologia é a ciência responsável pelo estudo do sistema imunológico e suas funções, tá? É uma disciplina que ela vai fazer o quê? Ela vai analisar como o nosso organismo se defende frente a agentes estranhos, que nós chamamos de antígenos, e dessa forma entender as relações de prevenção, como é feito o diagnóstico, tratamento das doenças e também das alergias. Aqui a gente vai entender os mecanismos de defesa, nós não entraremos no tratamento das doenças, tá? A gente vai entender como que funciona, até porque não dá tempo a gente enveredar por esse lado, que eu tenho outros conteúdos. Vocês vão ter disciplinas que vão estar abordando a questão, né, as específicas da enfermagem, que vai estar tratando, vendo a forma de tratamento. O que o sistema imunológico produz, né, no nosso corpo? Ele produz o quê? Uma resposta imunológica. Aquela história, toda reação, né, toda ação tem uma reação, é justamente isso. Uma vez a gente infectado por um micro-organismo, por um vírus, por uma bactéria, por um corpo estranho, né, um agente patógeno, um patógeno, o nosso organismo, ele vai ofertar uma resposta de defesa, que é chamada resposta imunológica. A história da imunologia, né, ela passou por um período, né, muito grande, e a gente sofre ainda a questão do impacto da religiosidade, né? A forma como as pessoas entendem a doença, né, como forma de castigo divino, como peste, como você está em pecado, por isso que você adoece, porque você está em pecado, você está carregado de coisa ruim. Então, existe essa, digamos assim, essa crença popular, onde as pessoas, né, relacionam muito a questão das pragas, das pestes, da doença, das pandemias, como um castigo divino. Isso está na história da imunologia de uma forma geral. E a gente precisa entender como que acontece essas formas, né, de contaminação, como que é a resposta do organismo, para a gente entender que isso é algo natural e que nós estamos vulneráveis durante um dia, a encontrar em contato com diversos antígenos ao longo, né, da nossa vida, ao longo de tudo. A começar pela nossa alimentação. A gente precisa se alimentar diariamente, e isso, né, vem, digamos, acompanhado
de uma série de coisas se a gente não tiver uma higiene, um cuidado, uma manipulação adequada desses alimentos. Na linha do tempo, a imunidade era deriva, né, de uma palavra latina chamada imunitas, que surgiu como uma proteção contra os processos legais oferecidos aos senadores romanos. Então, e começou com essa terminologia. Ao longo do tempo, lá por volta do século V a.C., eles relacionavam a imunidade com a infecção, com a peste, né? E tinha toda essa questão religiosa por trás dela. Ao longo do tempo, eles começaram a observar que as pessoas que estavam expostas a determinados patógenos, a determinadas infecções, elas apresentavam uma resistência. E aí elas ficavam imunes frente a novos surtos, a novos contatos com esses agentes. Até que, na China, eles, para ganhar resistência da população com relação à varíola, eles começaram a lançar pó, né, fazer com que as crianças inalassem o pó de agentes com varíola para que elas ganhassem resistência, adoecessem, ganhassem resistência e eles sanassem esse surto de varíola no país deles. Então, historicamente, eles relacionam imunidade com uma proteção contra doenças infecciosas. Então, se eu estou exposta, né, a esse agente, meu organismo ele vai desencadear uma memória imunológica, vai identificar esse antígeno e vai combater, de forma que eu tenho que ter um prazo para que isso aconteça e de forma que, quando eu estiver exposta novamente, né, a esse patógeno, o meu organismo já cria defesa natural. Sendo que nem todas as doenças, elas garantem uma memória imunológica. Até porque as cepas, elas mudam, elas sofrem mutação. O que é essa mutação? Elas modificam o seu código genético, tá? Onde ela guarda a herança genética para que aquilo ali seja replicado no organismo do hospedeiro. Que pode ser o ser humano, pode ser um animal. Tá? E aí começaram-se, depois de muito sofrer com as doenças de uma forma geral, em 1796, olha que isso é algo recente na história da humanidade, tá? Eles descobrem que a vacina poderia induzir uma resposta imunológica. Então, eles começam a ter esse pensamento de que a vacinação pode ser um caminho para que faça com que o indivíduo desenvolva uma resposta imunológica, que ele fique imune frente ao adoecimento, sem precisar passar pela doença. Que a proposta da vacinação é essa, é você fazer com que o seu corpo entre em contato com aquela doença, que geralmente são vírus atenuados ou inativados, gerar que o seu organismo crie uma resposta imune contra aquele agente específico, e quando um dia você entrar em contato com esse micro-organismo, você não desenvolva a doença. Robert Koch, ele provou que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos. Então, já foi também outra descoberta importante no século XIX, e entender por que as pessoas adoecem, por que essas doenças infecciosas causam esse adoecimento. Louis Pasteur, ele desenvolveu vacina contra cólera e raiva, então aí já começa-se a avançar em termos de imunologia, porque começa o estudo e a dedicação dos cientistas a descobrir vacinas contra agentes específicos. Professora, por que a gente não tem uma vacina e resolve, digamos assim, contra logo todo tipo de bactéria contra vírus? Não é assim, porque o organismo ele tem uma resposta específica para aquele antígeno. Então, é como se fosse um código, uma chave, que só é acionada quando ele entra em contato
com aquele código exatamente idêntico para aquela doença. Então, por isso que a gente tem que ter um universo de vacinas muito grandes para várias doenças, né? Em 1890, ele descreve a presença de anticorpos em indivíduos vacinados. Opa! Então, eles já identificaram que a doença vem de agentes de micro-organismos. Eles já atentaram para a questão da produção da vacina. Eles começam a produzir vacinas para determinadas doenças e, em 1890, eles começam a identificar o anticorpo, que seria a nossa memória contra o antígeno, que é o micro-organismo. Então, já começa a se abrir o leque, né, de possibilidades para se trabalhar com a imunologia. Mas nós temos, assim, alguns marcos importantes, como em 1883, né, a teoria dos fagócitos, que é a imunidade celular. A fagocitose, vocês lembram lá da biologia, é o ato de digerir uma partícula estranha. Então, ele cerca essa partícula e tenta comer, né? Destrói ela, para que ela não cause dano ao organismo. Então, é uma das primeiras respostas, e essa teoria foi criada em 1883. Em 1888, nós tivemos os anticorpos bactericidas, né, contra as bactérias. E em 1890, se discutiu sobre imunidade humoral, que a gente vai estudar muito sobre isso. Em 1900, descobriram antígenos para os grupos sanguíneos e as correspondentes aglutininas, né? E aí já começou a possibilidade de se fazer a transfusão de sangue, que até então não era utilizado, que a gente sabe que determinado tipo de sangue e precisa receber sangue de algo que seja compatível com o tipo sanguíneo dele. Senão, ele vai produzir uma resposta imunológica, né, que vai prejudicar o indivíduo. Em 1980, a varíola, né, que é o primeiro agente etiológico erradicado por um programa de vacinação promovido pela Organização Mundial da Saúde. Então, se a gente for ver, imagina, gente, em 1980, algumas décadas atrás, a gente vê que ainda é um campo